Bem-vindo a todos a mais uma aula do curso de Substâncias e Misturas. Nesta aula, nós vamos falar sobre a alotropia, ou o que nós chamamos de alótropos. Alótropos são as substâncias que sofrem de alotropia, tá bom? Alotropia é o fenômeno que ocorre quando substâncias simples, detalhe muito importante, a alotropia só acontece com substâncias simples, atentem para esse fato. Substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Então você tem um mesmo elemento e esse elemento consegue formar substâncias simples, todas duas, mas diferentes uma da outra, tá bom? Essa diferença nessa substância simples, ela pode acontecer devido à diferença de atomicidade. Olha só, você tem substâncias simples formadas pelo mesmo elemento. Como exemplo, você tem aqui o gás oxigênio, ó, onde a estrutura do gás é O2, você tem uma atomicidade 2, dois átomos. E você tem o gás ozônio. O gás ozônio tem a sua estrutura é O3, são 3 átomos de oxigênio. Então percebam que são duas substâncias simples, formadas por um único elemento químico. Mas aqui você tem 2 átomos e aqui você tem 3 átomos. Então a diferença está na atomicidade. Então isso é um exemplo de alotropia. Então o oxigênio, o gás oxigênio e o gás ozônio, eles são alótropos, tá bom? Eles são alótropos porque eles sofrem essa alotropia. Então são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, tá? E substâncias simples. Então isso são substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento. Então é bem básico isso, tá bom? Essas substâncias, elas são diferentes tá? Nas suas propriedades, tá? São totalmente diferentes. Essa daqui você respira, né? Para viver, você precisa dela para viver. Essa daqui, se você respirar, você morre, tá bom? Então isso aqui não serve para respirar, apesar de ser feito de oxigênio também, só que é uma outra substância. Aqui é O3, aqui é O2, tá? O que nós respiramos é o gás oxigênio, O2, não o gás ozônio, tá bom? Então isso só é para você perceber a diferença. São substâncias diferentes, simples, mas formadas pelo mesmo elemento, mas são diferentes, tá bom? Outro exemplo de alotropia acontece com carbono. Então, alguns elementos conseguem formar substâncias diferentes, tá? Então, isso que é alotropia. A diferença aqui no caso do oxigênio está na atomicidade, mas também existe a diferença na estrutura. Quando essas substâncias têm a mesma atomicidade, ou seja, a mesma quantidade de átomos, mas a estrutura de arranjo desses átomos que é diferente. Então você tem, por exemplo, o carbono grafite e o carbono diamante. Todas duas substâncias são feitas apenas de carbono, mas elas não são substâncias iguais, são substâncias diferentes, com propriedades diferentes, né? Tá? Se você tivesse diamante, você ia ver que ele é diferente do grafite, né? Você não vai usar o diamante para riscar no caderno. Tá? O que você usa para riscar no caderno, no lápis, é grafite. Mas o diamante não serve para isso porque ele tem propriedades totalmente diferentes, tá bom? E essa diferença aqui nesse caso, tá? Todos dois são feitos de carbono. Mas a diferença está em como esse carbono está arranjado, a sua configuração. Então aqui você tem a estrutura do diamante, tá? Você tem os carbonos num arranjo totalmente diferente deste arranjo aqui, que é o arranjo da estrutura do grafite. No grafite você tem camadas sobrepostas, ou seja, uma em cima da outra, várias camadas onde o carbono forma como se fosse um hexágono. São 6 carbonos aqui, um ligado no outro. Então, são hexágonos e esses carbonos estão organizados em camadas. Então, aqui você tem o grafite. Já o diamante é totalmente diferente. Notem essa diferença aqui, essa estrutura para essa é uma estrutura totalmente diferente, tá bom? Aqui só posso aprofundar isso quando você estiver estudando orgânica, tá? Só que esse carbono aqui tem uma estrutura sp2, esse carbono aqui tem uma estrutura sp3, mas isso é só lá da química orgânica. Por enquanto isso não interessa. Só interessa neste momento para vocês você perceber que a estrutura
de ligação desses carbonos ela é diferente, tá? O arranjo, tá, estrutural desses carbonos são diferentes. E isso lhes confere propriedades totalmente diferentes. Então, isso que é alotropia, pessoal. A alotropia nada mais é do que um fenômeno em qual um elemento forma substâncias simples, esse é o detalhe, diferente, tá? Então aqui você tem o oxigênio formando o gás, oxigênio e o gás ozônio, você tem o carbono formando o grafite, o diamante, mas você tem outros exemplos, como nós vamos ver. O carbono, ele é um elemento que tem bastante formas alotrópicas, tá? Ou seja, ele forma vários alótropos, não é só o diamante e o grafite que nós vimos, tá? Existem outros alótropos. Então, o carbono pode formar também uma estrutura chamada de fulereno, tá? 60 átomos de carbono, igual uma bola de futebol, semelhante mesmo, os fulerenos. Você tem o grafeno. Se você perceber essa estrutura, ela lembra a estrutura do grafite, olha só. Então, por isso que o nome, inclusive, é parecido, é grafeno. O que muda é que aqui eu tenho uma camada finíssima, é como se fosse apenas uma dessas camadas aqui, ó. Não seriam muitas camadas uma sobre a outra, e sim apenas uma camada, tá certo? Apenas uma. Então você chama isso de grafeno, é um alótropo do carbono também. Nanotubo de carbono, carbono formando estruturas semelhantes a um tubo. Nanotubo porque as dimensões desse tubo são muito pequenas, já é nanotubo, né? Fica na faixa do nanômetro, tá bom? E você tem aqui o carbono desordenado, ou carbono amorfo, que nós chamamos. Então, notem que é um emaranhado de átomos de carbono aqui, em uma desorganização total. Então, isso você chama de carbono desordenado, tá? O carbono amorfo. Então, essas são algumas variedades alotrópicas do carbono. E ainda existem outras, tá? Mas não vamos aprofundar nesse detalhe aqui. É só perceber que o carbono ele tem diversas formas alotrópicas, tá? Então, talvez o elemento que tenha mais formas alotrópicas seja esse carbono. Mas vamos continuar mais exemplos de alotropia. O enxofre também é um elemento que sofre alotropia, porque ele forma duas substâncias diferentes. Todas duas têm a atomicidade 8, todas duas são S8, tá bom? Então, se todas as duas são S8, a diferença está na estrutura, e realmente a estrutura é diferente. Você tem aqui o enxofre chamado de rômbico, tá? Então, ele forma cristais mais gordinhos, tá? Com um formato diferente desse outro cristal aqui. É o cristal monoclínico, então é um enxofre chamado de monoclínico. Então, enxofre monoclínico, enxofre rômbico. Você tem dois tipos de enxofres diferentes, todos dois S8. E devido à estrutura diferente, eles têm propriedades também diferentes, tá bom? Então você tem aqui a imagem do enxofre. Este aqui, se você perceber o cristal, ele é o rômbico, né? São cristais mais grossos, mais gordinhos. E aqui é o enxofre monoclínico, tá? Notem que ele forma cristais mais finos, né? Isso parece lâminas, olha só. Então você tem aqui dois tipos de enxofre, então também é um outro exemplo de um elemento que sofre alotropia, tá? O que interessa nessa parte da matéria é você entender o que é alotropia e conhecer, porque isso não é qualquer elemento que sofre alotropia. Outro exemplo de alotropia é a alotropia do fósforo. Olha só, o elemento fósforo que tem, tá, o símbolo P, não é F não, tá? Muito cuidado com isso. É o P porque ele é escrito com PH em latim, tá bom? Aí o símbolo é o P. Então, fósforo, ele tem três alótropos diferentes. O fósforo preto, tá aqui a estrutura dele, tá bom? O fósforo branco, tá aqui a estrutura dele. Aqui eles estão agrupados de 4 em 4, né? Olha só, 4, 4, 4. Então, aqui não, aqui é todos um ligado no outro. E aqui você também tem agrupamentos de 4, mais um ligado no outro também. Ó. Então aqui você tem o fósforo vermelho. Fósforo vermelho porque, lógico, a cor dele é vermelha. Fósforo branco porque ele é esbranquiçado, tá? Essa cor aqui é porque já está meio envelhecida, já está
já está sofrendo alterações aqui, mas ele é esbranquiçado. Então é conhecido como fósforo branco e o fósforo preto porque, olha a imagem, tá? Ele é um fósforo mesmo de cor escura, tá bom? Então, são três alótropos do fósforo, tá? A diferença entre esse e esse está na atomicidade, tá? Eles têm diferentes atomicidades. Esse aqui é P4 mesmo, porque tem 4 átomos, pode perceber, tá? E aqui é PN, tá? PN porque esse número aqui é indeterminado, não tem como você saber quantos são, já que é uma cadeia que vai um ligando no outro, ó, os 4 ligando, tá? Depois ligando de novo, então você tem aqui uma cadeia assim, que indeterminada em quantidade de átomos de fósforo, tá bom? Então é PN, então a diferença está na atomicidade aqui, tá? Aqui, olha só, aqui também é PN, tá bom? O que muda é do jeito que eles estão arrumados, então perceba aqui, ó, aqui forma estruturas de 4 em 4, né? Aqui não, tá bom? Vai um ligando no outro, um ligando no outro, um ligando no outro, então aqui é meio desordenado, então tem o fósforo preto. Então a diferença aqui do fósforo preto para o fósforo vermelho é na estrutura, porque todos os dois são PN, tá bom? Aqui já do fósforo branco para o vermelho, a diferença está na atomicidade, tá bom? Então, esses são os exemplos dos alótropos do fósforo, né? O fósforo é um elemento muito reativo. O fósforo branco, por exemplo, ele está guardado dentro de um líquido aqui, tá? Ele está mergulhado em um líquido, justamente para ele não entrar em contato com o oxigênio do ar. Pois se ele entrar em contato com o oxigênio do ar, ele entra em combustão espontaneamente, ele queima espontaneamente. Não precisa nem atear calor, fornecer calor, não. Ele queima espontaneamente ao entrar em contato com o oxigênio, tá bom? O fósforo vermelho também ele incendeia facilmente, né? Você observa esse fósforo vermelho no palito de fósforo. Então, sei lá, quando você atrita esse fósforo, ele se incendeia. Então, o fósforo é uma substância que incendeia, que reage com o oxigênio facilmente, esse oxigênio que está no ar, tá certo? Então, esses são os exemplos de substâncias que sofrem alotropia. Então, você tem que saber quem é e o que é esta alotropia.